Eu sei que é novidade para vocês, e realmente é o que vocês não viram ainda. Nós vamos com calma, eu vou só no primeiro caso, e depois a gente vai ingressar devagar, né? Aparecendo dúvidas, fala. A primeira coisa, não fui eu que fiz equação de segundo grau, porque vocês acham que eu sou culpada de tudo. Isso tem mais de 4.000 anos, né? E Bhaskara fez essa fórmula dedutiva. Nós não vamos olhar a fórmula de Bhaskara hoje. A gente vai começar pelas equações incompletas. Primeiro, a forma da equação de segundo grau, ela sempre vai se apresentar, ela completinha, ela sempre vai se apresentar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela se apresenta desta maneira. Por que o igual a zero, né? Então, o que é resolver uma equação, seja ela do segundo grau, seja ela do primeiro grau? Resolver uma equação é achar suas raízes, é achar os números que eu vou substituir no x que vai zerar essa equação. E quem é A, B e C nessa história toda? Sandra, meu padrasto ligou e acabou saindo da aula. Você pode voltar do início, por favor? E aí, quando você tem esse tipo de forma de equação, o teu objetivo sempre é achar o valor de x, que é o que vai zerar a sua equação. Por isso que a equação é igual a zero. E quem seria esse A, B e C? A, B e C. A, B e C sempre serão números reais. E quando eu falo números reais, a cabecinha de vocês funciona como sendo 1, 2, 3, não. Números reais mesmo, pode ser raiz, pode ser fração, pode ser número decimal. Qualquer número pode ser A, B e C. E lá no caderninho de vocês tem AX ao quadrado mais BX mais C, e tem aqui, ó, A diferente de zero. Não tem? Tem aí no caderninho de vocês. O A nunca pode ser zero. O B pode ser zero? Pode. O C pode ser zero? Pode. O A nunca. Por que o A nunca pode ser zero? Porque se o A for zero, minha gente, não vai ser equação do primeiro grau, do segundo grau, vai ser equação do primeiro grau. Pensa comigo. Pensa. Zero o A. Zero x ao quadrado. Todo número multiplicado por zero dá quanto? Zero. Então, não existiria a equação do segundo grau, porque se eu coloco zero aqui no lugar do A, eu vou zerar o x ao quadrado. O que te diz que essa equação é uma equação de segundo grau? Quem é que te dá essa garantia que é uma equação de segundo grau? O x ao quadrado. Se você tem x ao quadrado, significa lá do 8º ano, vamos lembrar? Grau da equação. Quando você tem x mais 3 ao quadrado, quando aqui é 1, é porque essa aqui é uma equação do primeiro grau. Mas se você tem o expoente 2, significa que isso é uma equação do segundo grau. Então, quem é que manda nessa situação? O A. O B e o C não são importantes? Claro que são importantes. Mas se eu não tiver o A, eu não tenho uma equação do segundo grau. Entendido, gente? Ela sempre vai se apresentar daquela forma que a professora falou. Quando ela for completa, ela se apresenta assim, ó. A forma da equação é essa. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde A, B e C são números reais. Então, o A nunca pode ser zero, senão não fica uma equação de segundo grau. Não preciso ter B e não preciso ter C. Então, o que acontece? Aí, no que vocês têm no caderno de vocês, eu tinha colocado assim, uma equação de segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita. O que é incógnita? Letra. A variável. Quem é a nossa variável? Professora, mas eu estou vendo tanta letra. Qual vai ser a variável que eu vou ter que descobrir? X.
Porque A, B e C são o quê? Números reais. Incógnita que é expresso da seguinte forma, eu coloquei isso aí no caderninho de vocês, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A letra x é a incógnita, e as letras A, B, C são números reais que exercem a função de coeficiente da equação. O que significa a palavrinha coeficiente? Número. É o número que vem à frente, tá? De todas essas letras. E aí eu venho com toda essa explicação. E aí eu coloquei alguns exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado mais 4x mais 1. O segundo exemplo é menos x ao quadrado mais x mais 1. O terceiro exemplo é 9x ao quadrado mais 5x igual a zero. Opa, já estou vendo alguma coisa diferente. Esse é 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Também está diferente. E esse último exemplo é 2x ao quadrado igual a zero. Vamos agora com calma. Gente, esse primeiro exemplo aqui é uma equação completa. Ela está completinha. Ela tem A valendo 3, que é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, é o A. Eu tenho o B valendo 4, que é sempre o número que vai acompanhar x. E o termo independente, que é o C. O C, gente, está sempre sozinho. Não tem nem x ao quadrado, nem x. Ele está só. Então, A, 3, B, 4, C, 1. Ok até aí? Só falar um simzinho. Ok? Então, vamos lá. Oi. Estou no primeiro ainda, Pamela. Vamos passar para o segundo. Eu só queria falar que o segundo é negativo, esse segundo x aí. Aqui? É. Obrigada. Vamos lá. Quem é A? Ah, professora, não tem nada aqui na frente. Tem sim. Quanto é? Menos 1. Quem é o B? Ah, não tem nada aqui na frente. Tem sim. É quem? Menos 1. E o C? 1. Então, gente, ó, como o Pamela falou, me observou, porque eu olhei no celular, eu não coloquei aqui no notebook, coloquei no celular, eu vi errado. Então, olha lá. Quando eu tenho esse sinal à frente, significa que o número é negativo. E vocês aprenderam desde o do 7º ano que quando não tem nada na frente do x é 1. Então, quem é o A aqui? A sempre quem acompanha x ao quadrado. Então, quem é A? Menos 1. Quem é B? Quem acompanha o x sozinho. Então, B é menos 1. E o C é o termo independente. 1. Beleza. O que vocês observam nessa aqui? Tá faltando alguém nessa história, não tá? Observa. Não tá faltando alguém? Quem vocês acham que tá faltando aí? Me fala. Eu tenho 9x ao, 9x ao quadrado mais 5x. Quem é que tá faltando? Professor, nessa daí você só tem a A e a B, tá faltando um. Tá faltando quem? A C. Fala, amor. O C. Não tem C. Então, olha só. Vamos ver a de baixo? 5x ao quadrado mais 4. Também tá faltando alguém. Quem vocês acham que tá faltando nessa segunda? Dessa aqui? 5x ao quadrado mais 4. Quem vocês acham que tá faltando? A B. O B. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Que esses dois primeiros exemplos, isso aqui são equações do segundo grau completa, porque ela tem A, B e C. Tem A, B e C. E essas três aqui são incompletas, porque sempre vai ficar faltando um termo. Ou falta o B, ou falta o C, ou falta os dois e só tem o A, mas deixa de ser equação de segundo grau?
Não. O que é que faz a característica de uma equação do segundo grau? O x ao quadrado. Teve x ao quadrado? Nem que ele esteja sozinho, como nesse último exemplo, é uma equação do segundo grau. Agora, vamos identificar quem é A, B e C aqui? No 9x ao quadrado mais 5? Vamos lá. Quem é o A? Sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então, quem é o A? 9. Quem é o B? Sempre quem acompanha o x é o B. 5. Quem deveria estar aqui? O C. Ele está? Não. Então, C é 0. Não tem. Vamos nesse outro exemplo aqui? Eu vou botar esse menos 2x ao quadrado para cima, tá? Vou botar ele aqui. Ficou muito lá embaixo. Vamos lá. Nessa aqui, 5x ao quadrado mais 4. Eu tenho A. Quem é o A? 5. Cadê o termo que tem B, gente? Vocês estão vendo? O termo que tem o B? Não. Se eu não estou vendo, é porque ele vale quanto? 0. E quem é esse aqui? O termo independente, que não tem nem x ao quadrado e nem tem x. Então, o C está valendo 4. No último exemplo, era 2x ao quadrado ou era negativo? Deixa eu ver aqui. Menos 2x ao quadrado igual a 0. Olha isso aí, gente. É uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta. Eu tenho quem? Eu tenho A que está valendo quanto? Quem é o A? 2, eu acho. Menos 2. Tem um sinal na frente. Eu tenho o termo que está acompanhando o x? Não, que é o B. Então, B é 0. Eu tenho o termo que é o independente sozinho? Não. Então, o C é 0. Então, gente, olha a diferença. Olha uma equação do segundo grau completa, onde eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Ó, completa. Eu tenho A menos 1, eu tenho B menos 1 e tenho C. Olha a incompleta. Aí, o que vocês estão observando? Ela pode ser incompleta sem o C, só tendo A e B. Ela pode ser incompleta não tendo B, tendo A e C. E ela pode ser incompleta não tendo nem B e nem C, só tendo apenas o A. E isso está lá no texto que eu coloquei para vocês. Quando eu coloquei o texto, observa o caderno de vocês aí, eu coloquei assim. Não sei se foi lá embaixo, deixa eu ver. Foi no texto, né? Onde eu botei assim. Não, não botei. Não botei, não, eu escrevi isso não. Não, eu não coloquei. Mas eu coloquei os exemplos e coloquei que é incompleta e incompleta, não coloquei? Escrevi. É uma equação de segundo grau completa, é uma equação de segundo grau incompleta, não escrevi isso? Então é isso que nós vamos ver. E o que caracteriza uma equação de segundo grau? O que caracteriza? O x ao quadrado. Teve x ao quadrado? Professora, mas se tiver um x ao cubo? Ah, eu estou fazendo lá e apareceu isso aqui, ó. 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 7x igual a 0. É uma equação de segundo grau? Não. Vocês aprenderam lá no 8º ano que o que caracteriza uma equação, que o que faz o grau de uma equação é o quê? Quem faz o grau de uma equação é o expoente maior. Então, essa equação aqui seria uma equação do terceiro grau, que vocês não vão aprender agora. Se Deus quiser, vão aprender quando fizerem matemática. Aí vai aprender, tá bom? Minha esperança. Não, no terceiro ano do ensino médio aparece. Dependendo do professor, ele dá isso. Então, isso aqui não é uma equação de segundo grau. O que caracteriza a equação de segundo grau é essa forma aqui, ó. Isso aqui que caracteriza uma equação. É essa forma, não é fórmula, tá? É forma. Tem que ter o ax ao quadrado, bx e mais c, se ela for completa. Eu posso ter somente o ax ao quadrado e o bx, não ter o c. E eu posso ter o a e ter o c, e posso não ter os dois, nem o b e nem o c.
Ah, então se você não tem B e nem tem C, isso é uma equação de segundo grau? Ok, é uma equação de segundo grau. Viu o último exemplo que a gente teve? Olha aqui. O último exemplo era só menos 2x ao quadrado. E não deixou de ser uma equação de segundo grau. Aí, isso é o comecinho, gente. Aí vocês vão perguntar, mas como resolve? Mas como faz? É calma. Primeira coisa é vocês olharem, perceberem o que é uma equação, para onde ela aparecer, você vai conseguir falar, nossa, isso é uma equação de segundo grau. Eu já sei reconhecer. Então, não adianta a gente começar resolvendo, fazendo um monte de coisa, se vocês não sabem ainda identificar. Então, a primeira coisa é a identificação. E se eu não me engano, foi o primeiro exercício que eu dei para vocês, não foi? Vamos lá no caderno? Vamos lá no caderno. Que a aula vai ser dinâmica. Eu explico e a gente vai fazer. Tem o primeiro exercício assim. Quais são as equações do segundo grau? Marque as alternativas. Vamos lá. Letra A, vocês marcariam sim ou não? X ao quadrado menos 3x mais 2. É uma equação de segundo grau? Sim. É. Marquem letra A. Vamos para a letra B. Eu tenho 6x menos 4x menos 1. É uma equação de segundo grau? Daniel. Daniel tá comigo. Fala, Daniel. É ou não é uma equação de segundo grau? Tá quieto, né? Então, olha só. Não é. Não vou marcar. Letra C. Menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. É uma equação de segundo grau? E aí, Matheus? É ou não é? Letra C. Sim, é uma equação de segundo grau. Muito bem. Vamos à letra D. 0x ao quadrado mais 4x mais 10. Tantã. E aí, Ian? 0x ao quadrado mais 4x mais 10. Será que isso é uma equação de segundo grau? Sim. Lá no comecinho, o que a professora falou? A equação do segundo grau é ax mais bx mais c com a diferente de zero. Pessoal, o A nunca pode ser zero. Essa letra D é uma equação de segundo grau? Não é uma equação de segundo grau. Por quê, gente? Porque o A, ele está dizendo que o A vale zero. E lá no comecinho da definição, a primeira coisa que eu falei para vocês, o A nunca pode ser zero, tá? Então, eu marco a letra A, eu marco a letra C. Vamos à letra D. Entendeu, Ian, por que não é? Entendi. Vamos à letra E. 2x ao quadrado mais 7. É uma equação de segundo grau? O que vocês acham? Completa ou incompleta? Completa. Pamela? Porque tá Incorreto. completa. Kimberly, quer botar o fone? Põe o fone. Não? Tá bom. Ela é uma equação de segundo grau, só que ela é uma equação de segundo grau incompleta, ok? Beleza, vamos continuar. Letra F é uma equação de segundo grau. Olha o que aparece logo de cara, x ao cubo. O que a professora disse? Apareceu outro grau, não é equação de segundo grau, então não marca. Letra G. 3x menos x mais 5. Cadê o quadrado aí? Apareceu, Luiz Felipe? Tem quadrado aí? Sim ou não? Luiz Felipe está dormindo. Ah, não. Obrigada pela resposta. Então, ela não é equação de segundo grau. E a letra H? 9x ao quadrado igual a 1. Aí vocês vão falar, pera, mas não tem que ser sempre igual a zero? Tá sim, não tá? Mas se eu pego esse menos 1 e passo para cá? É uma equação de segundo grau? É. Pessoal, não se preocupa com isso. Apareceu.
Apareceu x ao quadrado, é a equação de segundo grau. X ao cubo, não. X à quarta, não. Então, vamos lá rever quais foram as letras que nós marcamos. Então, no primeiro exercício, quem é? Letra A, é a equação de segundo grau. Letra C, é a equação de segundo grau. Letra E, também é uma equação de segundo grau. E letra H. Perdi alguma? Não. Beleza. Professor, Pode falar, meu amor. sabe a letra F que é x ao cubo, depois é 5x ao quadrado? Sim. Esse 5x ao quadrado é considerado B pelo fato de ter o quadrado? Não. Apareceu o x ao cubo significa que essa é uma equação do terceiro grau, porque o que comanda é o maior expoente. Lá no oitavo ano, quando vocês viram polinômios, que a professora Andressa colocava em ordem decrescente, sempre quem vinha na frente era o maior expoente. Então, se você tem o expoente 3, significa que isso é uma equação do terceiro grau, que o que manda é o maior expoente. Apareceu já o 3, já não é uma equação do segundo grau, mesmo depois tendo o 2. Mas o que prevalece é o 3. Então, isso não é uma equação de segundo grau. Ok? Respondi? Aham. Vamos para o segundo exercício? Eu acho que você já tem capacidade de fazer. Determine os valores dos coeficientes, quer dizer, dos números reais, A, B e C. E aí ele coloca aí, ele não, ela, né, porque fui eu que fiz, uma série de equações, que são equações de segundo grau, e pede para você colocar aí quem é o A, quem é o B, quem é o C. Correto? Então, vamos na letra A. Eu tenho x ao quadrado menos 7x. X ao quadrado menos 7x igual a zero. E ele pede para você botar o valor de A, ele pede para você botar o valor de B e pede para botar o valor de C. Certo? Já temos capacidade de fazer isso. A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. B é o coeficiente, número real que acompanha o x. E C é o coeficiente, número real, como você queira falar, que está sozinho. Não tem algum desses, eu vou colocar zero. Então, quem seria o A? Falem para mim. A1. Quem seria o B? 7. Opa! Menos 7. Ah, menos 7. Não pode esquecer o sinal. E quem seria o C? Tem o C aqui, gente? Aqui, ele deveria estar aqui, não é? Não tem. Então, o C é quanto? 0. Zero. Vamos para a letra B. Eu tenho 5x ao quadrado menos 15. Não quero mais Pamela respondendo. Outro. Outro para me responder essa. A é 5, a B é 0 e a C é 15. Opa! O C é quanto? O C é 15. Eu não estou vendo aqui isso, não. Será que o meu está errado? Professora, se der 5x elevado a 2 menos 15, ali não tem o B, porque não tem 15. Kimberly, presta atenção, olha o sinal. É menos 15. Se você... menos 15. Eu esqueci do sinal, eu deixei ele pra lá. mas se você esquecer o sinal, quando eu estiver te ensinando uma equação completa, simplesmente você vai errar tudo. Não pode esquecer, tá? Vamos à letra C. Não quero nem Pamela, nem Kimberly. Oi, meu amor. Pode falar. Deu 0 na B. Porque quem é o B? O B é quem acompanha x ao quadrado. O x, olha aqui, deveria estar aqui, ó. Depois do x ao quadrado não vem x? Não tem. Ó, coloca sempre na sua cabeça a forma de uma equação de segundo grau. A forma é essa aqui, ó. É essa aqui. Essa é a forma. O A é quem acompanha x ao quadrado. O B é quem acompanha x. Observa, não tem x não, ó. Do x ao quadrado ele pulou para o termo independente, que é o C. Esse aqui, ó, não tem. Entendeu ou não? Quer que eu fale de novo? Entendi. Não, então, entendi. vamos agora o outro, que é x ao quadrado menos 8
mais 9. E a letra D, que é x ao quadrado, 7x ao quadrado igual a 0. Não é isso? Então, vamos nesse aqui, nessa letra C. Vocês acham que essa letra C, ela está completa ou ela está incompleta? Completa ou incompleta? Completa? Quem é o A? O x ao quadrado. Não. Vou voltar a falar. Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. A, B e C são números, nunca pode ser letra. A, B e C são números reais. Quem é o A? Felipe já respondeu aqui. 1. Professora, como é que é 1? Porque a gente sabe que quando não tem nada aqui, ó, 1. Não preciso escrever. Vocês já têm que saber isso desde o 7º ano. Quando a gente falava X, a gente sabia que era 1x. A mesma coisa aqui. Não tem nada à frente, é 1. Quem é o meu B? É o menos 8. Menos 8. E quem é o C? 9. 9 ou mais 9, como queira, tá? Beleza. Vamos à letra D? Letra D. Ana Clara, me responda. Como seria essa letra D? Quem é o A? Cadê a Ana Clara? Luiz Felipe já me respondeu aqui. Vamos lá. Quem é o A? Mateus? Quem é o A? E se não estiver entendendo, é só falar, professora, eu não estou entendendo. A é 7. Todos dois responderam ali. Quem é o B? B é quem acompanha X ou X. Tem B? 0. E quem é o C? Também não tem C. Então, quem é o C? 0. Esta é típica de uma equação incompleta. Eu só tenho A. Essa é uma equação completa, que eu tenho A, B e C. Essa é uma equação que? Incompleta. Ficou faltando aqui igual a 0. Essa é uma equação incompleta, porque tenho A e C. E essa é uma equação incompleta também, porque eu tenho A e B. Então, vocês têm que estar muito atentos. O A é o coeficiente, é o número que acompanha o x ao quadrado. O B, coeficiente, número real, como queiram falar, que acompanha a incógnita x. E o C, o termo independente. Então, A, B e C jamais será letra. Jamais vai ser A, B, C. Só quando eu ensinar para vocês equação literal, lá para outubro. Aí sim. Mas não será letra. Sempre A, B e C são números reais. Entendido, gente? Sério mesmo? Todo mundo já está começando a colocar na cabecinha o que é uma equação de segundo grau? Por enquanto, a gente não está resolvendo nada, tá? A gente está tomando consciência do que é uma equação de segundo grau. Beleza. Aí, vem assim, resolver, aí vem para dizer se ela é completa ou se ela é incompleta, certo? Posso apagar aqui? Posso, né? Vamos agora responder se ela é completa ou se ela é incompleta. Vocês estão vendo o que eu disse para vocês? Que sem vocês copiarem no caderno ia ficar quase que impossível a aula. Por quê? Porque eu estou me guiando em tudo que eu coloquei para vocês. Tá? Então, vamos lá. Classifique as equações do segundo grau em completa ou incompleta. A Roberta que deve estar meio perdida, que ela não tem isso aqui. Mas vamos lá. Eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a 0, certo? Completa ou incompleta? Incompleta. Alguém pode me dizer quem é que está faltando? Quem está faltando? B. O B. Não tem o B. Ela é incompleta. Vamos à letra B. A letra B é x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0. Completa ou incompleta? Luiz Felipe falou completa, tá certo? Certo, porque eu tenho o A 1, eu tenho o B o B 6 e o C menos 9. Letra C, eu tenho
2x² menos 7x mais 4 igual a 0. Completa ou incompleta? Bonitinha, completinha. Tem A, tem B e tem C. Letra D. Eu tenho menos 8x² mais 2x igual a 0. Opa, tá faltando alguém aí. Quem é que tá faltando nessa? O que vocês acham? Sim. Luiz Felipe falou que tá faltando C. Quem é que falou? Teve uma menina que falou também. Foi Pamela? Então, olha só. Está faltando C. Então, ela é uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta. Vamos à letra E. A letra E está dizendo o seguinte. 4 menos 3x mais x². E na letra F, eu tenho 3x² mais 9. Beleza. Aí vocês olham a letra E e falam assim, tem alguma coisa aí que não está legal. Por que eu coloquei isso? Para vocês verem que, independente da ordem, ela continua sendo uma equação de segundo grau, porque tem o x², só que ele está lá no final. Não tem problema. Se eu fosse identificar ali quem é o A, quem é o B, quem é o C, nessa letra E, quem seria o A? Não muda, gente. Eu posso misturar a equação todinha e vocês vão de olho no x². Tá de olho no x²? Ok. Quem é que está aqui? A, B ou C? E aí, Kimberly? É o A. Esse é o A. Mas está fora de ordem. Mas é? O que a professora disse? Quem acompanha o x² é o A. Então, aqui é o A. Quem acompanha o x é o B. Então, menos 3 é o B. E quem é o termo independente é o C. Então, eu tenho A, B e C. Só que está numa ordem trocada. Deixa de ser equação de segundo grau por causa disso? Não, não deixa de ser. Porque eu tenho que olhar sempre o quê? O expoente 2. Tem o expoente 2? Não tem nenhum maior do que ele? É uma equação de segundo grau. E essa tem A, tem B e tem C. Então, essa é uma equação de segundo grau completa. Pode misturar? Pode. Muitas das vezes ela vai vir misturada e você que vai arrumar. Você pode arrumar. Aqui. Completa ou incompleta? Incompleta porque está faltando quem? Quem falta aqui? Eu tenho A e tenho C. Está faltando o B. Não tenho B. Por quê, professora? Porque o B é quem acompanha o X, tá? Então, o que tem que deixar na cabecinha de vocês? Que uma equação do segundo grau completa é ax² mais bx mais c, que o A nunca pode ser zero, e quem manda ser uma equação de segundo grau é o expoente x². O expoente ao quadrado. Isso, Bhaskara, há 4.000 anos atrás, chegou a essa conclusão. Eu estava pensando um dia sobre isso, né? Será que o Bhaskara começou? Bhaskara é o nome do sujeito que dá nome à nossa fórmula que nós vamos aprender. Claro que Bhaskara não fez isso sozinho, Bhaskara tinha um grupo de estudantes junto com ele, e eu deduzo que a incompleta veio depois da completa. Eu acho que primeiro ele achou a completa e começou a perceber que a equação não mudaria de ser do segundo grau se eu não tivesse B, se eu não tivesse C. Isso é dedução da professora Sandra. Eu acho que ele começou primeiro pela fórmula da equação completa, que é uma dedução muito grande. Eu não vou dar essa dedução para vocês porque ela é gigantesca, mas quem tiver interesse, depois pode procurar na internet. E agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver caso a caso, vou começar pela incompleta, nós vamos ver caso a caso como se resolve uma equação incompleta, depois que a gente vai passar para a equação completa. Por quê? Se eu junto tudo, gente,
acaba que vocês não conseguem aprender nada. Então, eu prefiro dar assim, devagarzinho, primeiro caso da incompleta. E qual é o primeiro caso da incompleta que eu coloquei para vocês? Faltando quem? No caso, eu coloquei faltando o B. Então, nós vamos ver agora. Dúvida aqui, gente, quando ela é completa, quando ela é incompleta? Quem ainda tem dúvida nisso aqui? Para eu poder tirar a dúvida de vez. Tem A, B, C, completa. Tem A, B, incompleta. Tem A e C, incompleta. Só tem A, incompleta. Para ela ser completinha, tem que ter A, B e C. Ok? E aí, vem o primeiro caso. Gente, esse quadrinho tá tudo, né? Fala sério, que não precisa escrever nas cartolinas. Olha só. Eu queria o maior, né? Mas não tinha. Olha só. E agora nós vamos aprender a resolver o primeiro caso, que é a equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, nesse caso, eu não tenho quem? Eu não tenho b. Eu só tenho a e c. E aí eu dei alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Não precisa ficar olhando o exemplo. Eu vou fazer aqui e vocês vão me acompanhando. Deu pane na cabeça, sem problema. A professora vai, volta e fala tudo de novo, tá? Vocês sabem que eu não me incomodo com isso. Vamos lá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma equação incompleta, onde eu tenho A igual a 1, B, 0 e C igual a menos 25. Ok? O que eu falei para vocês no começo? O objetivo qual é? O objetivo de resolver uma equação é achar suas raízes. O que significa raízes? É a mesma coisa que zero. É um número que, se eu colocar aqui, no lugar desse x, vai zerar a minha equação. Vai dar zero. Tem que dar zero, sempre. E aí eu fico olhando. Qual seria o número que eu colocasse aqui, que elevasse ao quadrado, que diminuísse de 25, daria zero? Que número que vocês acham que entraria ali? É o número que elevado ao quadrado, é uma charada, né, gente? É um número que elevado ao quadrado, diminuído de 25, tem que dar zero. O que vocês acham? Que número que vocês acham que entraria ali? Aí, se você ficar pensando, você vai conseguir achar. Você vai conseguir achar. Vai pensando, é esse? Não deu certo. Gente, preste atenção. Se eu tenho que diminuir 25, qual é o único número que pode aparecer aqui? 25. Porque 25 menos 25 dá quanto? Zero. Vocês estão entendendo o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar a equação. Mas ficar deduzindo na hora de uma prova, na hora de uma avaliação, na hora de um exercício, é muito complicado, né? Então, existe um modo de fazer. Primeira atitude que eu tenho que fazer. Eu pego aquele 25, menos 25, e passo ele para o segundo membro. Para quem esqueceu a equação, para quem esqueceu, antes do sinal de igual, você tem o quê? Primeiro membro. Depois do sinal de equação, você tem o quê? Segundo membro, tá? Eu pego agora este menos 25 e passo ele para o segundo membro. Se ele passa para o outro lado, o que acontece com o sinal? Troca de sinal. Ok? Peguei o menos 25, tirei ele daqui e passei ele para cá. Professora, por que você não botou aqui mais zero? Porque 25 mais zero vai alterar esse zero em alguma coisa? Não, então não precisa colocar, tá? Você pegou o menos 25, passou para cá. Aí ficaria 25 mais zero. Então, a gente já tira esse zero, não há necessidade. Porque 25 mais zero é 25. Ok. Agora vem a grande jogada da equação do segundo grau. O meu objetivo é deixar o x sozinho, sempre. Tudo que estiver perto do x eu tenho que mandar para o outro lado. Quem é que está me incomodando agora? Esse quadradinho. Ok. Quadrado é potência, não é? Qual seria o inverso da potenciação? Vamos com calma. Se eu tenho adição,
Se eu tenho adição, qual é o inverso da adição? Subtração. Se eu tenho multiplicação, quem é o inverso da multiplicação? Divisão. E se eu tenho potenciação, quem é a operação inversa da potência? Quem lembra? Radicação. Isso aí. Então, agora, esse danadinho, quando passar para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz. Mas vai aparecer uma situação aqui que vocês vão falar assim, o que é isso? Ó, vai aparecer um mais ou menos. E por que tem esse mais ou menos? Eu vou dizer para vocês por que tem esse mais ou menos. Tem esse mais ou menos porque eu posso ter um número positivo ao quadrado que dá positivo, e eu também posso ter um número negativo ao quadrado que também dá positivo. Vocês pararam para pensar? Se eu tenho menos 9 ao quadrado, dá quanto? 81. E se eu tenho mais 9 ao quadrado, dá quanto? Também 81. Então, eu tenho dois valores. Então, vamos com calma. Eu tinha o quê? Quadrado. Esse quadrado, quando passa para o outro lado, passou em forma de raiz, ó. Aqui, eu vou botar até de outra cor. Quadrado, quando passa para cá, passou em forma de raiz. Coloquei o mais ou menos, porque eu tenho que ter um valor positivo, porque elevado ao quadrado sempre é positivo. Lembram disso? Elevou ao quadrado, seja negativo, seja positivo, ele sempre dará positivo. E aí, quando eu faço aqui a raiz, eu vou ter mais ou menos 5. A solução, então, seria menos 5 e mais 5. O que significa isso, meus queridos? Significa que, se você vier aqui na equação e substituir por menos 5, vai dar certo. Se você vier aqui na equação e substituir por mais 5, também vai zerar. Querem provar? Vamos lá. Vou até apagar o segundo exemplo para provar. Aquela ali foi minha solução. Eu disse para vocês que pode ser menos 5 e pode ser mais 5. Mas a professora disse que a raiz é quando você vem na equação, substitui e tem que zerar. Vamos lá? Vamos colocar o menos 5? Menos 5 ao quadrado. Estou tirando o x, presta atenção. Ó, estou vindo aqui, ó. Estou tirando o x e estou colocando menos 5. E aí continua. Menos 25, ele disse que tem que dar 0. Quanto que é menos 5 ao quadrado? Menos 5 vezes menos 5, 25. 25 menos 25. Olha, gente, não é que dá 0? Olha lá. Agora, qual é a outra raiz que ele falou que poderia ser? Mais 5. Vou fazer a mesma coisa. Eu só estou provando para vocês o que é achar a raiz. Vocês não precisam fazer essa verificação. Eu estou fazendo para vocês verem que realmente é verdade. Estou fazendo uma equação, tive dúvida? Vai na equação, substitui. Se não zerar, você errou. Não li. Alguém falou que vai ter que sair. Quem foi? Alguém falou que ia ter que sair. Bom, vamos lá. Só que isso aqui é hora de aula, hein? Você deveria estar na escola. Vamos lá. Estou colocando quem agora? Estou colocando agora o mais 5. Lembra que eu achei mais 5 e menos 5? Coloquei o menos 5, zerou bonitinho. Agora estou botando mais 5. Quanto que é mais 5 ao quadrado? 25. Quanto que é 25 menos 25? Olha, não é que deu 0? Olha lá. Então, o que significa, gente? Esse mais ou menos é porque toda vez que nós tivermos um número elevado ao quadrado, que é o nosso caso sempre, porque nós estamos na equação do segundo grau, então a gente não vai ter raiz cúbica, nem raiz quarta, nem raiz quinta, nada disso. A gente só vai ter raiz o quê? Quadrada. Toda vez que passou o quadrado para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz quadrada. E eu não posso esquecer que elevado ao quadrado, tanto positivo quanto negativo são válidos. Acabei de provar para vocês que o mais 5 e o menos 5 dá ok para essa equação. Então, eu tenho quantas raízes? 2. O mais 5 e o menos 5. Todos dois são raízes dessa equação. Todos dois são resultados, é o conjunto universo dessa equação. Professora, poderia ser outro número? Não.
Para essa equação só poderia ser ou mais 5 ou menos 5. Outro número nenhum vai zerar. Coloca aqui, sei lá, um 3. Aí ficaria 9. 9 menos 25 dá zero? Não dá. Então, muita atenção nisso. Muita atenção. O número que vai ser o x que você vai achar, ou o número ou os números, ou nenhum, que pode também a equação não ter resultado, tem que zerar a equação. Se não zerar, não é raiz. A gente chama de raiz, a gente chama de solução, a gente chama de zero, tá? Por que a gente pode chamar de zero? Porque ele vai zerar. Então, qual foi a minha jogada? Peguei primeiro 25, ele era menos 25, ele passa para o outro lado, mais 25. A primeira jogada. A segunda jogada qual é? Quadrado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa em forma de raiz, mas eu não posso esquecer de botar na frente o mais ou menos. Esse mais ou menos significa o quê? Que eu posso ter um número positivo como resposta e eu posso ter um número negativo como resposta. Aí vem a pergunta do aluno. E se a raiz não for exata? Vai ficar dentro do radical. Por isso que a matéria de radicais eu dei primeiro para vocês ficarem atentos a isso. Então, nem sempre vai dar uma raiz bonitinha de 25, uma raiz bonitinha de 9, uma raiz perfeitinha de 49. Não, pode aparecer um 10, pode aparecer um 12. Ah, e se o número não der para decompor? Fica dentro do radical. Por exemplo, o 10 não dá para fazer decomposição. Então, seria mais ou menos raiz de 10, professora? Isso. E se der para decompor? Você é obrigado a decompor. Por isso que a matéria de radicais vem primeiro. Dúvida nesse primeiro exemplo, gente? Peguei o menos 25, passei para o outro lado, porque o nosso objetivo é deixar quem sozinho? O x. A letra, a incógnita, tem que estar sozinha. Meu objetivo de uma equação é esse, achar o valor de x. Seja a equação do primeiro grau, do segundo grau, qual seja. O objetivo sempre é achar o x, ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo já modificou um pouquinho. É 2x ao quadrado, dita para mim. É 2x ao quadrado, menos 18 ou mais 18? Menos. Menos 18 igual a zero. Vamos lá. Vocês estão vendo que todas elas aí, do primeiro caso, só tem A e C. Todas elas. E vocês vão ver que o movimento é sempre o mesmo. O movimento é sempre o mesmo. Pego o C, passo para o outro lado, trocando de sinal. Ó. Peguei o menos 18, passei para cá. Troquei de sinal. Não precisa colocar o zero, porque 18 mais 0 é 18 mesmo. Beleza. Aí, tenho dois... Tudo que está perto do x tem que ser mandado para o outro lado. O que eu tenho perto do x? Eu tenho o coeficiente a e tenho o expoente. Quem é que vai primeiro? Quem é que passa primeiro? O que vocês acham? 2 coeficientes ou 2 expoentes? Coeficiente, eu acho. Coeficiente passa primeiro? Então, eu vou dar a dica para vocês. O expoente é sempre o último. Se tiver alguma coisa aqui na frente, é ele que passa. Esse aqui é o último, porque é a raiz. Então, ele vai ser sempre o último. Vou passar o 2. 2 coeficiente. Gente, se eu passo o 2 coeficiente para cá, ele está fazendo o quê aqui? Não tem nenhum sinal entre o 2 e o x. Quando não tem nenhum sinal, é multiplicação. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, agora eu vou pegar este 2, passar para cá, dividindo. Então, vamos lá. Vamos com calma. Peguei o menos 18, princípio aditivo. Ele era menos 18, passa para o outro lado, mais, né? Olha as operações inversas aí que eu falei. Passei. Agora eu tenho um 2 que está multiplicando o x ao quadrado, que é o coeficiente do x ao quadrado. Peguei esse 2 que está multiplicando, qual é a operação inversa?
Divisão. Então, ele passa dividindo. Aí vem a pergunta do aluno. Com o mesmo sinal? Sim. Multiplicação e divisão passam carregando seus sinais. Adição, subtração, passam trocando o sinal. Vamos de novo? Adição ou subtração, passa para o outro lado trocando de sinal. Multiplicação e divisão, passam para o outro lado carregando o seu sinal. Se ele é mais, passa mais. Se ele é menos, passa menos. Ok? Passei. Antes de passar o x ao quadrado, eu observo que aqui eu tenho uma divisão. E aí eu vou fazer essa divisão. E aí eu chego à conclusão que 18 dividido por 2 dá 9. Certo? E agora eu faço o quê? Agora, por último, sempre por último, potência passando para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ter x, não esquecendo do mais ou menos, porque eu posso ter o valor positivo ou o valor negativo, porque eu vou elevar ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, já falei isso. E aí eu fiquei com o quê? Raiz de 9, eu tenho mais ou menos 3. O que significa isso, minha gente? Significa que as raízes da minha equação serão menos 3 e mais 3. O que significa esses dois números? Significa que se eu for aqui em cima e substituir, tirar o x e colocar menos 3, tirar o x e colocar mais 2, tem que dar quanto? 0. Se não der, você errou. Se não der, você errou. Vamos botar o menos 3 aqui. Menos 3 ao quadrado. Eu vou ficar com 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 18 igual a 0, né? E no outro, 2 mais 3 ao quadrado, menos 18 igual a 0. Isso tem que zerar. Potência, né? Aprenderam lá no 6º ano. O que faz primeiro? Raízes e potências. Então, isso aqui dá 9. 2 vezes 9 menos 18 igual a 0. 18 menos 18, olha lá, certinho. Aqui, 2 vezes 3 ao quadrado, 9. Menos 18 igual a 0. Multiplicação primeiro, né? 18 menos 18 dá quanto? 0. Poderia ter outro número sem ser o menos 3 ou o mais 3 para zerar essa equação? Fazer que nem a menina da escravizada. Olha o dedinho, ó. Não. Não. São os zeros da equação. São as soluções da equação. Não poderia ter outro, tá? Porque não daria 0, não ia zerar. Isso é uma forma de você deduzir se você acertou ou se você errou, tá? A equação incompleta, tendo A e C, é desse jeito. E a letra C? Eu vou botar essa solução para cá e apagar ali. Isso aí vocês têm, né, gente? Eu só estou explicando, mas isso aí vocês têm no caderninho de vocês. Agora, a C. Deixa eu ver aqui qual é a C. A C é 7. Gente, olha só. Eu acho que bem saiu errado aí. No meu, na letra B, não saiu radical. Na letra C também não. De vocês saiu? Desses que eu fiz aqui no quadro? Na minha impressão aqui não saiu. Tem 182, é isso? De vocês? Me fala. O meu não saiu a raiz. O de vocês tem o radical bonitinho? Nos exemplos? Ou não tem o radical? Aqui tem. Em todos eles, está 18 dividido por 2. No meu tem 18 por 2, depois 9, aí é o radical 9, resultado 3. Na C Mais também. ou menos. Tem o mais ou menos? X igual a mais ou menos 3? Tem. X igual a mais ou menos. Então, beleza. De vocês está O meu certo. também tem. Então, beleza. Tem. Fiquei preocupado. Olhei agora, o meu não tem. Vamos lá. 7x ao quadrado menos 14 igual a 0. Essa é a letra C.
E a letra D era x ao quadrado mais 25 igual a zero. Beleza? Vamos lá. Qual é a primeira jogada que eu tenho que fazer? Passar o C. Então, é menos 14, vai passar mais 14. Ok? Tá lá. Agora, passa o coeficiente, o 7. O quadrado sempre é o último. Então, vamos passar o 7. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Ok? Quando eu faço a divisão de 14 por 7, eu encontro 2. Tudo bem até aí? Agora, pega o quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz, não esquecendo sempre o mais ou menos. Professor, esse mais ou menos vai ter sempre? Sempre. Sempre. Porque eu posso ter sempre o positivo e o negativo. Ok? Bora? Não se distrai não, Kimberly. E agora, o que eu faço? Tem raiz quadrada de 2? Como tinha bonitinho raiz quadrada do 9, como tinha bonitinho